Tá bom. Pois bem, então na lição de hoje a gente vai falar sobre o acorde dominante. Na verdade é um acorde específico dentro da escala, tanto maior como menor, certo? Então ele é um acorde que exerce uma função extremamente importante, que é a função de tensão. O acorde dominante é aquele acorde que prepara o caminho para a tônica, né? Para o centro tonal. Então, a pergunta que ela faz aí logo no começo, de praxe ela sempre faz essa perguntinha, né? O que é acorde dominante? E aí a definição que ela dá é a seguinte: acorde dominante é aquele formado a partir da nota do quinto grau de uma escala maior ou menor. Pode ter 3 ou 4 notas. Ela está dizendo isso porque pode ser uma tríade, no caso, um acorde com 3 sons, ou uma tétrade, que é um acorde de 4 sons. Ela vai falar isso no capítulo. Mas veja só, ela deu uma definição bem assim, bem técnica, né? Dizendo assim que o acorde é dominante porque está no quinto grau. Todo acorde do quinto grau leva esse nome, que inclusive é o nome do grau, né? O nome do quinto grau. Então o acorde vai ser o acorde da dominante. O que é que isso significa? Né? Ela não especifica, digamos assim, qual é o sentimento desse acorde, pelo menos até aqui. Na próxima frase ela diz o seguinte: quando este acorde é formado por 4 notas, né, portanto é uma sétima, chama-se de acorde de sétima da dominante. É um acorde bastante utilizado nas harmonias, né? E os livros de harmonia falam muito sobre esse acorde. Então, aqui tem um exemplo da escala de Dó maior, onde você tem aqui, ó, no quinto grau, né, a formação do acorde de Sol, o Sol maior com a sétima menor. Então, todo acorde dominante, ele tem como sétima menor. A gente viu nas lições passadas que os outros graus, por exemplo, o primeiro grau, ele vai formar um acorde maior, uma tríade maior. E se a gente for adicionar uma sétima, essa sétima vai ser maior também. Então, em tese, teoricamente assim, todo acorde maior tem sétima maior. Todo acorde menor tem sétima menor, exceto o acorde da dominante, que a sétima dele é menor. Então, veja só, nós temos um acorde maior com a sétima menor. Nós já falamos sobre isso. Na escala menor, isso acontece apenas na escala natural. Na escala natural, você vai ter, por exemplo, na escala de Lá menor, Lá, Si, Dó, Ré, Mi. O Mi vai ser menor, ele é um grau primário, portanto, vai formar uma tríade primária, que é o acorde da dominante, né? No caso da escala de Lá menor natural. Esse acorde é menor com sétima menor, mas aí ele já passa a ser alterado quando a gente eleva o sétimo grau, né? Da escala menor natural para a forma harmônica, aonde esse acorde passa a ser maior e continua com a sétima menor. Então, de todo modo, todo acorde de dominante, quase que obrigatoriamente, ele vai ser maior com sétima menor. Eu falo isso quase que obrigatoriamente porque se você estiver usando como tonalidade uma escala menor natural, esse quinto grau vai ser menor com sétima menor. Então ele diz o seguinte, né, a próxima afirmação dela, né, esse é o acorde responsável por criar tensão na estrutura tonal da nossa música ocidental. Frequentemente, para resolver esta tensão, o acorde dominante é seguido do primeiro grau, ou seja, da tônica, né? Que vai resolver essa tensão, vai conferir repouso. A gente vai ver isso já já com alguns exemplos na escala de Dó no instrumento. Então, como reconhecer um acorde dominante? Aí a pergunta é: como reconhecer, como assim? Como reconhecer ele na escrita, na música, ou como reconhecer ele ouvindo? Né? Porque tem essa questão também. Se eu estiver tocando a música, como é que eu faço para reconhecer que o acorde é com uma sétima, é uma dominante? Eu tenho até que observar se eu estou ficando na frente aqui. Se caso eu ficar na frente, me avise. Bem, aqui ela está falando sobre
a possibilidade desse acorde ser escrito na pauta, né? Então, como reconhecer ele escrito na pauta? Então, ela diz o seguinte: ele é reconhecido por sua estrutura intervalar, terça maior e uma sétima menor. Então, claro, ele vai ter 4 notas, mas aí você tem que prestar atenção nesse intervalo aqui, ó. Então, se entre a tônica e a terça você tiver a terça maior, né, e entre a tônica e a sétima, essa sétima for menor, você está diante de um acorde, né, de sétima da dominante. No caso aqui seria da escala de Fá maior, porque na própria escala de Dó, né, o Dó tem sétima maior, então ele não é um acorde dominante. Engraçado, né? Toda vez que você vê, então, um acorde, por exemplo, G7, Sol com sétima, esse acorde é uma sétima da dominante. Aí você vai tocar outra música e vê E7. E7 é Mi, né? Mi maior com sétima menor. Esse acorde é uma sétima da dominante de alguma tonalidade, de alguma escala. Si bemol com sétima. Esse Si bemol, ele é uma dominante, é uma sétima da dominante, de uma escala X. Então, no caso da escala de Mi bemol, que é a quinta de Mi bemol. A7, Lá maior com sétima, é um acorde de sétima da dominante. Todo acorde, toda cifra maior, né, todo acorde maior seguido de uma sétima menor, não tenha dúvida, é sétima da dominante de uma tonalidade X. Ele vai estar sempre criando tensão, né? É um acorde que cria tensão. Ele raramente, eu nunca vi, não me lembro nenhuma música em que ele aparece como conclusão, né? É uma música terminando com Dó com sétima. É meio que sem lógica, né? O acorde de sétima da dominante é criado acrescentando-se uma sétima menor a uma tríade maior. E isso acontece naturalmente dentro de uma escala no quinto grau dela, né? Então, quando a gente tem aqui, no caso ela está explicando uma forma de montar esse acorde solto, né? Sem uma tonalidade específica. Então, ela botou aqui, eu quero um acorde maior de Dó, né? Com sétima. Como é que eu faço? Você pega a tríade maior, né? Aí a essa tríade você calcula, você vai adicionar uma sétima menor. Depois é só você somar tudo. E aí você vai ter o acorde maior, aqui embaixo a tríade maior, né? Seguida da sétima menor, que vai ter o Si bemol. Como é que a gente faria isso com outros acordes? Do mesmo modo, monta o acorde maior e você pode até pensar assim, monta o acorde maior e depois da quinta você adiciona mais 3 semitons. Sempre que você faz isso, você está adicionando uma sétima menor, né? No caso de Sol, por exemplo, Sol é a tônica, Si é a terça, terça maior, o Ré vai ser a quinta. Aí depois do Ré eu conto mais 3 semitons, você vai achar um Fá. Esse Fá vai ser a sétima menor, né? Digamos que é um macete, né? um atalho para que você encontre esse acorde. Pronto. Essa parte aqui eu vou ler, mas depois eu vou para o instrumento para tentar explicar melhor, né? Dar uma demonstração no instrumento. Ela faz outra pergunta que eu acho extremamente válida, que é por que o acorde dominante cria tensão? Por que é que quando a gente está tocando uma música em Dó maior, o Sol com sétima cria tanta tensão? Por que é que isso acontece? Aí ela vai explicar isso utilizando os intervalos. Então ela diz aqui, como já foi estudado, né? Quando o acorde é maior, a sétima também é maior. Isso não acontece na sétima da dominante, se lembre. Quando o acorde é menor, a sétima também é menor. Isso aqui é o de praxe, mas não acontece na dominante. No acorde dominante, a terça é maior, porém a sétima é menor. Já falei disso. Essa combinação de terça maior com sétima menor cria um intervalo de quinta diminuto. Então, eu vou parar aqui para tentar demonstrar isso no teclado, certo? Então, vamos pausar aqui. Pois bem, continuando aqui a explicação agora no instrumento. Eu estou usando como exemplo o acorde de Sol com sétima. Então, eu pego aqui o acorde de Sol, que é a quinta de Dó, portanto, ele é a dominante de Dó. É o acorde que cria tensão, né? Então, quando eu boto o acorde de Sol, né? Deixa eu aumentar aqui que está sem som. Pronto.
E adiciono a sétima, no caso, 1, 2, 3. É a sétima menor aqui. Então, você vai notar que existe aqui, ó, um intervalo aqui, ó, de Si para Fá. Esse intervalo é um intervalo de quinta de minuto. E ele cria uma tensão, porque todo intervalo de minuto, ele é um intervalo dissonante, é um intervalo que requer resolução. Então, é engraçado. Quando a gente toca essas notas e faz isso, ó, a gente percebe que a sensação de tensão some. Então, quando eu estou tocando, ó, ele tende a fechar. Então, independente da posição que eu esteja, né, se eu pegar o Sol e subir aqui, ó, você continua tendo o intervalo de quinta aqui, né? E essa quinta tende a fechar. Então, quando eu estou no Sol, né, Sol com sétima, que venho para o Dó, a sensação que a gente tem é que eu estava numa tensão, num movimento, né, e tenho que resolver, ou tenho a tendência de resolver no Dó, quando o Si sobe para o Dó e o Fá desce para o Mi. Então, a explicação dessa pergunta que ela está fazendo, né, por que o acorde dominante cria tensão, é essa, por causa da presença dessa quinta de minuto. E daí vem a importância também de você, eu quero enfatizar, né, a importância de você saber intervalos. Uma explicação como essa que ela está passando para a gente aí, só é possível para alguém que entenda um pouquinho de intervalos, tá certo? Então, vamos caminhar, vamos para frente, né? Ela vai falar lá embaixo também do trítono, né? Aqui, ó. O que seria esse trítono? É formado pelo quarto e pelo sétimo grau. Bem, seria isso aqui, ó. Eu tenho aqui o sétimo e o quarto grau, que é o Dó, o Fá e o Si, isso na escala de Dó, certo? Então, tritono é a presença de 3 tons, certo? Que também vai me dar a sensação de abertura. Então, esse intervalo aqui, ele tende a abrir. O Si tende a ir para o Dó e o Fá tende a descer para o Mi, né? Isso também gera uma tensão que precisa ser resolvida desse modo. Então, como ela mesma está dizendo aí, vamos lá voltar para o texto, diz o trítono, ou tritono em alguns idiomas, é formado pelo quarto e pelo sétimo grau da escala, que estão contidos num acorde de quinta, né, o acorde da dominante, com sétima. Né? Na resolução, o quarto grau ele desce para o terceiro, como eu expliquei, e o sétimo grau sobe ao primeiro, indo assim ao acorde da tônica. Então, mesmo que eu esteja com o acorde de Sol invertido, né, fazendo assim, por exemplo, Sol com sétima aqui e aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui no teclado. Ó. Aqui eu tenho o Fá, o Sol, o Si e o Ré. Então, eu sou obrigado a fazer o quê? A descer para cá, manter o Sol, subir para o Dó e subir para o Mi. Isso é o acorde de Dó, né? Só que eu estou repetindo o Mi aqui, repetindo o Mi aqui. Eu posso muito bem eliminar o Ré, fazendo só isso. Ó. Eu estou no Sol, 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 Dó. Ok? Aqui na partitura, aqui embaixo, ela está fazendo uma demonstração das resoluções. Né? Opa, peraí que você não está vendo, agora você está. Então aqui, por exemplo, ó, ela está mostrando que o quarto grau tende a descer para o terceiro, que o sétimo tende a subir para o primeiro. Isso nessa inversão. Já com ele invertido, você vai perceber que o Si tende a subir para o Dó e o Fá tende a descer para o Mi, né, originando um acorde de Dó com baixo em Mi. E em outra inversão, eles tendem a abrir, ó, tá vendo? O mesmo movimento, na verdade. Ó. O Si se torna Dó e o Fá se torna Mi. Ok? Depois é bom observar com calma na apostila e fazer isso no instrumento também. Engraçado que isso acontece nas outras tonalidades. A gente está vendo isso só na escala de Dó. Cabe ao aluno
aplicar isso em outras escalas. E aí a galera fica meio assim, poxa, eu vou ter que estudar tudinho nas escalas, porque tem aquele velho discurso, né? De eu só quero tocar, e eu só quero tocar as músicas que eu acho bonita. E outra, eu quero tocar sem errar. E quero tocar sem errar porque eu não tenho mais tempo, né? Eu já tenho 80 anos e não tenho mais tempo para estudar as escalas, né? Então, o que a gente tem a dizer para essa pessoa? Sinto muito, mas assim, para tocar sem errar, você tem que saber dessas coisas, você tem que saber disso. Isso é a linguagem musical, faz parte do dia a dia de produção de um músico, seja no estúdio, seja numa banda, seja tocando em casa sozinho para o seu deleite, né? Mas é necessário que assim seja, né? Porém, aqui vamos continuar. Porém, ele pode ser encaminhado para outro acorde, né? Que não do primeiro grau. Isso chama-se resolução deceptiva, ou seja, em qualquer sequência de acordes, qualquer progressão de acordes, a tendência é você botar, por exemplo, um primeiro grau, como ela está dando aqui o exemplo, né? Eu estou na escala de Dó, aí é tanto que ela bota aqui, ó, primeiro, aí sétima maior, quarto, sétima maior, lembre-se, acorde maior, sétima maior, com exceção da quinta, que o acorde é maior e a sétima é menor. E aí, ao invés da gente concluir na tônica, né? Veja, eu tenho aqui, ó, acorde do primeiro grau, acorde do quarto grau, acorde do quinto grau, aí era para vir o primeiro grau, pelo menos é isso que o ouvido, que a nossa impressão espera. Mas aí você vai e coloca um Lá menor. Isso pode acontecer sem problema nenhum, né? E inclusive ela está chamando isso de resolução deceptiva, que é como se fosse uma decepção mesmo. A palavra lembra disso, né? Deceptiva quer dizer que ela decepcionou, é? Bem, a gente fica meio frustrado quando a gente assim se depara com a sétima da dominante e aí é para vir o grande final, o ápice da música, né? Tadã, aí vem um acorde que você faz, não terminou não? Então é uma coisa que engana você no final da frase. Bem, e aqui eu tenho o final, né? Um pequeno resumo, né? Foi estudado o quê? O acorde dominante, que é um acorde formado pelo quinto grau das escalas maiores ou menores. Não importa se a escala é maior ou menor. O acorde que é formado no quinto grau é chamado de acorde dominante. E esse acorde, ele tem a função de criar tensão. E criar tensão, assim, não é algo tão difícil de você perceber. Mas quando você está ouvindo uma música e você começa a cantar a música, né? Tem uma música que faz assim, deixa eu ver, bem rapidinho. Eu vou botar só os acordes e você escuta. Tens a beleza da rosa. Olha agora. Uma das flores mais. Isso é uma tensão. Mais formosa. Então, quando você bota o acorde final, que dá a ideia de repouso, terminou a música, é porque antes veio a tensão. Eu vou repetir, repara. Começando de novo. Tens a beleza da rosa. Olha a tensão, ó. Uma das flores mais. E o fim. Formosas. Então, é como se você começasse uma frase, né? E o acorde dominante, ele cria o auge, né, da música, daquele momento, cria uma tensão e vem o grande final. O grande final é a tônica, né? É como se ela fosse a deusa, né? O som, o grande som esperado. E é de fato, né? Se a gente resolve em outro som, você fica meio que decepcionado. Puxa, não terminou em sol. Você pensa logo assim, né? Era para ter terminado em sol. Fica esquisito quando a gente não termina na tônica. É o que a gente chama de resolução deceptiva, ok? E aí vem as atividades, né? Vamos lá, vamos dar uma paradinha aqui agora.